Aleluia, glória a Deus pela conexão interferente nessa semana. Irmãos, toda vez a palavra de Deus ela é tudo e ela resolve tudo e sem ela não somos nada. Essa é a semana da frequência quântica da luz libertadora que dissipa as trevas. Então essa luz, quando ela chega, nada que quer permanecer, que tem origem nas trevas, consegue permanecer, porque a luz é muito mais forte. E à medida, em que essa era que nós estamos vivendo, ela está cada vez mais escura, mais densa, densas trevas, mas essa luz resplandece. É a luz como uma candeia, como Pedro declarou, da palavra profética. Então a palavra profética é essa luz que vai dissipar as trevas. E quantas coisas que nós podemos declarar que é a luz do Senhor, porque tudo, a palavra de Deus, essa luz é a própria presença, é a pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos essa luz que faz com que toda condenação seja cancelada. Um texto muito especial dessa semana, que é João 8, e a gente vai falar um pouquinho, é sobre a mulher adúltera. E esse texto, é super conhecido, mas nós vemos nele a revelação do Senhor, de uma luz que trouxe entendimento e nos coloca no mesmo patamar. Porque os fariseus estavam ali, aqueles homens, acusando aquela mulher de adultério. Talvez, uma vez eu ouvi um irmão falar que talvez muitos estavam ali acusando aquela mulher pela lei, mas muitos também se deitaram com ela e estavam ali acusando. E Jesus pergunta, quem não tem pecados, Então, atira a primeira pedra. Alguém aqui não tem pecado? Então as pessoas saem, porque cria em cada um deles uma autoconsciência, O que eu estou fazendo com outra pessoa? Sabe que na conferência, eu vou falar muito sobre conferência, porque a palavra da conferência, ela está borbulhante em mim. Mas um irmão diz que quanto mais nós criticamos os outros, é porque menos luz nós temos. Então, se você está num quarto escuro, você vê tudo lá fora, Mas se você está num lugar claro, você não vê as coisas lá de fora, você vê as coisas do ambiente claro, que é você mesmo. Então, quando eu estou em trevas, eu fico criticando os outros, eu vejo a falha dos outros, Mas quando eu estou com clareza, com luz do Senhor, em quem eu sou, o que eu faço, a minha natureza corrupta, então a acusação acaba, a crítica termina. E glória a Deus, porque a palavra fala que, diz assim, julga-te a ti mesmo. Se nós praticássemos somente esse versículo, a maioria dos problemas estaria resolvida, não é verdade? Por quê? Porque você não ia mais gastar tempo e energia para acusar alguém. Mas é isso que o homem faz. Ele não tinha a lei como um princípio de vida. Ele tinha a lei para a condenação da morte. Era assim que o homem se relacionou com a lei. O Senhor nos dá algo para ser vida, e a pessoa pega a vida e transforma em morte, por causa da morte do seu interior. Eu tenho aqui a palavra de Deus, isso aqui é vida. Isso é vida o tempo todo, Desde o que está escrito, quanto as notas de rodapé. É vida, mas eu posso pegar isso aqui, e fazer disso uma letra que mata. Irmãos, mas glória a Deus. Eu quero ler aqui com você, João 8, eu vou ler o texto todo, que diz assim, a partir do versículo 2. E de manhã cedo, voltou novamente ao templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher, apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram a ele, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, na lei nos ordenou Moisés apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Isso eles diziam para tentar, Jesus? Para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como, porém, insistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Tem um texto de Jeremias, uma vez também, uma pregação que eu vi, não lembro, mas eu lembro que alguém fez uma relação entre Jeremias e esse texto, porque em Jeremias, irmãos, não vou lembrar agora, talvez 17, 16, depois eu tenho que pesquisar, mas Jeremias fala que o nome daqueles que não se voltaram para o Senhor seriam escritos na areia, mostrando a temporalidade de quem não serve ao Senhor, que a areia logo apaga, aquilo não é gravado numa pedra, mas na areia. E se nós entendermos nessa perspectiva, a areia é a nossa condição natural, a condição do homem, do pó da terra. E então, aqui quando Jesus está escrevendo na areia,
É justamente a marca de coisas temporais da nossa natureza humana que não tem poder sobre nós. Amém? Que é temporal. Aquele adultério era temporal. Mas o que o Senhor tinha para ela uma luz eterna, né? Tinha para ela um portal para ela acessar de uma verdadeira vida e não mais uma acusação de morte. E então aqui, ouvindo eles, o que Jesus tinha dito, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, né? Claro, experiência de vida, né? E ficou só Jesus. E a mulher no meio, onde estava. Erguendo-se, Jesus perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela falou: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Jesus, que não tinha pecado, era o único que poderia condenar aquela mulher e não condenou. Irmãos, que história maravilhosa, né? De amor, de resgate, de libertação, de transformação. Essa conexão do Senhor é uma conexão interferente. Ele interferiu não só na vida daquela pecadora, mas interferiu na vida dos seus acusadores também, trazendo consciência de que estamos todos no mesmo patamar, todos carentes da glória de Deus, todos nós. Não tem quem é mais, não tem quem é menos. Irmãos, não existe essa hierarquia, né, espirituosa. Não tem isso. Tem que somos todos pecadores e que somos todos carentes do sangue do Senhor, de pedirmos perdão diariamente, de sermos limpos o tempo todo. Quem tem uma longa jornada com o Senhor ou não, todos somos pecadores. E então aqui nós temos esse dia, ativação da comunhão com a luz. Aleluia. Que silencia os acusadores e abre caminhos inéditos para uma trajetória fora da lei. Que trajetória é essa? Vai, não peques mais. Aleluia. Vai silenciar os acusadores, vai. Porque Satanás quer nos acusar dia e noite, é o que diz a palavra. Ele nos acusa o tempo todo. Qual é a palavra que Satanás tem para você? Uma acusação. Você está lá orando e ele quer te dizer que você não é capaz disso, que você é um pecador, que como é que você acha que você é digno de fazer uma oração que o Deus de toda a terra vai te ouvir? E tudo que o Deus de toda a terra quer é ouvir o filho dele falar com ele, pedir perdão, reconhecer suas falhas, ser renovado. Amém? Então, a luz do Senhor, e eu aprendi isso com o irmão Juan, a luz do Senhor é uma luz de misericórdia. A luz de Deus é isso. E no hebraico, tanto ventre quanto misericórdia, eles têm a mesma... Estão conectados na palavra de origem, né? Rahanim, se eu não estiver enganada aqui. Mas eles têm uma conexão. E ventre é isso, né, irmãos? Ventre é onde alguma coisa está sendo girada com amor para vir à luz. As misericórdias do Senhor, em Lamentações está escrito que elas se renovam a cada manhã, quando vem a luz. Então, a luz, ela é uma misericórdia mesmo, né? A misericórdia do Senhor que me faz enxergar, vencer uma noite escura e poder enxergar. Então, a condenação é trevas. O pecado é trevas, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna e nós temos acesso a essa vida que é luz. Aqui diz em Romanos 8, 33, 34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele te deu acesso, ele pagou um preço, então nós temos a cruz com dois efeitos na nossa vida. Ela é morte e ela é ressurreição. Amém? Nós passamos pela cruz, morremos e ressuscitamos. Nos dá uma nova conexão. Uma nova vida, uma nova esfera, aleluia. No Salmo 36 fala, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Então, debaixo dessa luz, sob essa luz, nós podemos enxergar. Aqueles fariseus enxergaram pela luz que o Senhor estava lançando ali. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Quem teria coragem de enxergar uma luz dessa e continuar na escuridão? Impossível, irmãos. Aleluia. E nós precisamos entender que nós temos essa autoridade contra o inimigo. Aquela mulher estava ali, né, refém daquelas pedras. Mas a verdade é que nós temos autoridade para lidar com o inimigo, lidar com Satanás. Nesse final de semana nós tivemos uma reunião em Tijucas, né? E o irmão falou algumas coisas que estão no estudo Vida de Apocalipse. E um outro irmão na conferência também tinha falado sobre isso. E no vídeo treinamento também, sobre nós termos, eu acho que até falei na rádio em algum momento, ou na quinta-feira passada, não lembro. Mas sobre nós termos uma palavra, uma mensagem para Satanás.
e dizer para Satanás que nós somos lavados pelo sangue, que nós não temos medo da sua acusação, porque o Senhor Jesus levou todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha, e que nós temos sim autoridade. Quando nós passamos por situações de exposição e nós não queremos, mas o que acontece? Nos sentimos pequenos, inúteis para Deus. Né? Olha quantas coisas. Eu posso falar da minha experiência, né, pessoal, e falar o quanto eu me senti afastada, né, como a acusação ela é um peso absurdo na nossa vida. Mas como o amor de Deus traz leveza e traz uma ausência de justificar alguma coisa, porque o amor dele te cobre, né? E assim, o que mais nós vemos na religião? Um pecador querendo acusar outro pecador. É o sujo falando do mal lavado? É assim, irmãos, é o tempo todo. Ai, aquele pastor fez isso, aquele não sei o que lá. E o sujo fala do mal lavado e continua se sujando mais. Isso é a sujeira da religião, não tem luz do Senhor. Enquanto eu sou um servo de Deus, ouço a palavra de Deus, eu estou na comunhão dos irmãos e eu ainda gasto meu tempo, minha vida, minha energia, minhas palavras para acusar alguém, irmãos, o que você está comendo, aonde você está se alimentando? Me fala. Olha, se eu estou me alimentando de vida, como que eu posso expressar morte? Mas a religião é assim, o contexto religioso é assim. Todo mundo tem uma informação do último pecado, mas ninguém tem a revelação do sangue e da luz do Senhor. Não tem, porque o inimigo adora fomentar essas coisas para destruir e dividir o corpo de Cristo. Falamos de amor, pregamos de amor, mas não praticamos, né? Falamos do sangue de Jesus, do perdão do Senhor, mas somos os primeiros a acusar e colocar peso. Tem misericórdia, sai disso. Sai desse teu quarto escuro, olhando para todo mundo e tendo um julgamento para entregar para cada um, e começa a colocar luz no teu abismo interior. E começa a enxergar que você só está andando com pedra na mão querendo acusar alguém, quando na verdade você está na mesma condição da pessoa que você está acusando. Mas glória a Deus, porque essa luz de misericórdia é de fato uma sensação de vida interior. Numa das ministrações o irmão falou isso, né? Que quando nós temos a luz do Senhor, nós temos uma sensação de vida interior. Alguma coisa que você sabe que é o Senhor, né? Ali falando. É muito forte isso. E nós temos o Deus que cala os nossos acusadores, que cala Satanás. Você tem uma mensagem para Satanás. Você vai lidar com o inimigo com autoridade por causa do sangue de Jesus. Você tem a consciência de quem você é no Senhor, que somos todos iguais porque somos todos um corpo, e se eu sou corpo de Cristo, a dor do teu irmão é a tua dor também, e o pecado dele também é o teu. Ó Senhor Jesus! Olha quanta cegueira há no meio do corpo de Cristo, né? Agora, uma coisa é fato, a luz do Senhor sabe o que é? É alegria no corpo. É desfrutar do corpo e saber que nós não somos nada sem os irmãos. Eu fui para Tijucas domingo e falei só de ver os irmãos ali. É um alívio. O silêncio do irmão, a fala do irmão não tem problema, é o irmão. É um alívio porque eu estou no corpo. Isso é luz. A palavra de Deus é luz, aleluia. A presença do Senhor é luz, até quando você está em silêncio, é luz. E o Senhor nos faz passar da morte para a vida. Essa é a nossa trajetória quântica, andar em vida. Sabe por que você está me assistindo aqui nessa transmissão? Porque você passou pela ressurreição. Por causa da ressurreição de Jesus, nós estamos aqui. Eu estou aqui falando alguma coisa por causa da ressurreição de Jesus. Você não teria nada para falar. Estaria morta em pecado, morta nos meus conceitos, morta numa capacidade natural e nos meus achismos, né? Mas o Senhor é tão misericordioso. Nos lava, nos purifica e nos transforma. Eu estava lendo uma ministração, aliás, um texto que está no livro aqui do Otmani. Esse livro é Vivendo a Vida de Deus. Ele fala assim: no momento em que o Espírito Santo envia luz sobre a palavra de Deus, vemos e sabemos. Devemos ter a luz que mata. Sob tal luz, vemos que tudo que é nosso está centralizado na alma. Portanto, precisamos de revelação, porque ela mata e realiza a obra. Deus não opera de outra maneira, a parte da revelação, porque luz é revelação, amém? Aleluia, recebe a luz aí. Obter revelação é suficiente, pois a obra então é realizada. No momento em que a recebemos e nos vemos como Deus nos vê, somos enfraquecidos e nossa vida da alma morre.
É quando entra a luz no teu quarto escuro. A luz que vem da revelação traz consigo poder, ou melhor, ela mesma é o poder. Sendo assim, tudo depende da revelação. Depois que recebemos, nada mais resta para Deus fazer. Não há um segundo passo a tomar. A revelação é a chave de tudo. Deixa eu colocar aqui para baixo. Em Peniel, Jacó disse: vi Deus face a face. Esse é o local de revelação. Não apenas uma experiência, mas é estar face a face com o próprio Deus. Não é meramente uma operação de Deus, é a própria luz. A luz mata, mas melhor ainda, a luz purifica. A única razão para não termos luz é não termos lugar para ela. Fechamos a porta e estamos fechados para a luz. Ore para que possamos estar abertos a ela. Não obteremos luz até que estejamos abertos para ela. E quando a luz vem, ela mata. Portanto, após recebermos a luz, não mais devemos olhar para dentro de nós e nos perguntar se estamos certos ou errados, se é da alma ou do espírito. Somente ore, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, que é o Salmo 139. Você deve aprender a se abrir. Não engane a si mesmo, nem seja soberbo. Sabe o que o irmão disse? Se você não consegue se abrir, né, fazer uma oração, Senhor, eu me abro a Ti. Então fala assim, Senhor, me abre para eu me abrir a Ti. Senhor, me toca para eu tocar a Ti. Aleluia! Seja verdadeiro na tua oração. Não engane a si mesmo, seja humilde e aprenda a ser sincero. Muitas vezes não somos sinceros para com Deus e com a sua palavra. Algumas vezes a luz vem devagar, pouco a pouco, mas quando ela vier, renda-se a ela. Ó, Senhor Jesus, volte-se à luz, irmão. Glória a Deus, ande mansamente, com temor e tremor, lide com o teu eu até o limite máximo. Ou melhor, deixe o Espírito Santo lidar com você sem restrições. A razão pela qual somos carentes de discernimento em relação às situações de outros é porque não permitimos que Deus nos dê luz com respeito a nós mesmos. Precisamos primeiro discernir nosso próprio eu, e então poderemos ajudar os outros a ver. Glória a Deus, a tua luz vemos a luz, amém? Você tem essa luz do Senhor que te faz enxergar com realidade, que te faz enxergar com verdade espiritual, verdade libertadora. E você não fica mais preso. É tão bom enxergar, né, irmãos? Como é bom enxergar. É maravilhoso quando você lê algo da palavra de Deus e alguma coisa brilha aos teus olhos e você fala, oh, eu estou enxergando o que eu não estava enxergando antes. E esse brilho também queima e arde no teu espírito. Então as coisas vão trazendo uma confirmação, não é sobre um arrepio e ter alguma coisa nesse aspecto. Não, é sobre o espírito responder. É o teu espírito ativado, respondendo a uma palavra que é viva. E o fogo do Senhor te toca. E você tem um brilho nessas coisas. Irmãos, nós estamos nessa semana declarando essa frequência, declarando essa luz. Então, tudo que é trevas tem que sair. Avalia tudo que é trevas dentro de você. Esse teu abismo interior, esse Hades, né, que na verdade é um Hades subjetivo em nós, o Senhor tem as chaves. Peça para o Senhor te tratar em todas as partes. Senhor, tudo em mim. Trata tudo. Trata, Senhor, o meu falar. Preciso falar, Senhor. Falar a tua palavra. Preciso ter vida. Engraçado, né? Que eu desfrutei de uma palavra. Quero compartilhar isso na quinta-feira. Eu vou estar no Bom Dia hoje, 7h da manhã, e vou compartilhar isso. Mas eu quero achar alguém para compartilhar essa palavra e não dá, né? Engraçado isso, né? Porque aí, é claro, né? Conversa com o irmão aqui, outro ali, o Senhor sempre levanta, né? Um buscador para compartilhar. Mas as palavras, elas precisam de vida, né? Não é sobre um conhecimento teórico, sobre um livro que eu li, não é isso. É sobre a vida, né? E vida é essa luz. Glória a Deus. Que a palavra de Deus é espírito e vida. Por isso ela é luz, ela brilha, é lâmpada para os nossos pés, é luz no teu caminho. Deixa essa luz brilhar. E os acusadores vão cair por terra. E você também não vai ser um acusador, mas vai ser um abençoador. Nós não estamos aqui nos relacionando com o acusador, mas com o mediador, com aquele que se entregou para ser essa luz sobre nós, para nos fazer enxergar. Que os teus olhos se abram nesse dia para a realidade do Senhor. Não para o conhecimento do bem e do mal, para dizer o que é certo e o que é errado, para acessar a árvore da vida, que não tem o bem e o mal para falar, essa mulher é adúltera ou ela não é adúltera? Não, eu tenho uma vida para transmitir e perguntar,
Quem aqui não tem pecados? Eu quero te fazer pensar, amém? O Senhor é assim, Ele quer nos fazer pensar as coisas do alto. Glória a Deus, o tempo sempre passando e a glória do Senhor sempre se manifestando. Eu quero deixar aqui, irmãos, a chave Pix, para você não esquecer de entregar a tua oferta daquilo que você crê, daquilo que você semeia, de como você se relaciona com o Senhor. A chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Somos abençoadores, né? Somos semeadores em todo ambiente. E isso é o maior privilégio do homem na terra. Eu tenho uma consciência, irmãos. Eu sou uma terra fértil, mas eu também sou uma semeadora. Eu sei que quem semeia na minha vida é abençoado e eu semeio na vida das pessoas porque isso me abençoa, porque essa é a dinâmica do reino. Não é sobre uma colheita que eu vou ter lá na frente, é sobre a alegria de semear e cumprir a vontade do Senhor. E ser um semeador é a marca do reino de Deus. Glória a Deus. Que você seja abençoado ricamente. Deus em nós, né? O Senhor é bom, o Senhor é rico. E se Ele habita em mim, então eu sou boa e sou rica, né? Porque Ele habita em mim. Porque é Cristo que eu quero expressar e não a Karina. Deus te abençoe em tudo. Fica conectado aqui. Esse canal tem palavras de vida todos os dias. Receba muita luz. Deus te abençoe. Shalom. Aleluia, Senhor Jesus, graças nós te damos por esse dia, Senhor, por essa segunda-feira, Senhor Jesus, em que nós podemos te buscar, em que nós podemos invocar o Senhor e o teu nome. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por esse dia. Te louvamos porque esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos, nos regozijamos em ti, no dia que se chama hoje, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra que é viva e eficaz, mais poderosa e penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor, capaz de transpassar alma e espírito juntas e medulas. Te louvamos porque nós podemos nos achegar diante de Ti confiadamente, nós nos achegamos ao trono da graça com confiança no Teu sacrifício, Senhor Jesus, e nós recebemos de Deus, o Pai, misericórdia, socorro, em ocasião oportuna, Senhor. Te louvamos porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. As Tuas misericórdias não têm fim, são a causa de não sermos consumidos. Te louvamos porque é grande a Tua fidelidade, Senhor. Te louvamos porque certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e nós habitaremos na casa do Senhor enquanto nós vivermos. Ó Senhor Jesus, nesse dia eu oro e peço a Ti, Senhor, nos dá um coração como o de Davi, Senhor. Nos dá um coração que pede e que busca uma só coisa, que deseja, que se dispõe, que anela uma só coisa, a Tua pessoa, a Tua presença, Senhor. Nós queremos meditar, Senhor Jesus, na Tua palavra. Queremos meditar no Teu templo, queremos contemplar a Tua beleza, Senhor. Nós queremos estar satisfeitos e saciados no Senhor, que é essa boa terra que mana leite e mel, que existe mesmo riquezas profundas em Ti, Senhor. A plenitude do Deus triuno habita em Cristo Jesus e nós Te louvamos porque o Senhor é pleno, porque foi do agrado do Pai que em Ti habitasse a plenitude de todas as coisas. O Senhor é soberano e tem domínio, tem autoridade sobre principados, potestades, autoridades do reino invisível. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida, Senhor. Ajuda-nos a ter a mente de Cristo, o Espírito Santo nos guia a termos a mente de Cristo, para que a nossa emoção esteja cheia, saturada do amor de Cristo, e que a nossa vontade seja uma com a do Senhor, subjugada, submetida e uma com a do Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa restauração dentro de nós. Faz com que a nossa mente seja restaurada, transformada, saturada pelo Espírito que habita em nós, pelo Cristo que habita em nós, pelo Espírito que dá vida que habita em nós. Estamos unidos ao Senhor, por isso somos um só Espírito contigo, Senhor. Te louvamos porque nós temos a Sua vida infundida dentro de nós. Te louvamos porque nós recebemos, experimentamos, desfrutamos e expressamos
a realidade do novo nascimento. Somos nascidos de novo da água e do Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a cada dia exercitarmos o nosso espírito, andando, vivendo e caminhando no Espírito. Nos dá palavras adequadas, Senhor. Nós queremos um falar e um viver adequado. Nós cremos nesse falar, cremos nesse viver adequado. Ajuda-nos a vivermos conforme a Tua vontade, Senhor. Boa, agradável e perfeita. Quebrando os nossos corações, Espírito Santo. Gera em nós um espírito que é reto, que é inabalável, que é voluntário, disposto e disponível a Te obedecer. Gera mesmo em nós, Espírito Santo, esse temor de perder a Tua pessoa em nós, de perder a Tua presença em nós. Ajuda-nos a honrarmos o Teu falar, a estarmos submissos, subjugados, obedientes à unção interior que nos ensina todas as coisas, exercitando o nosso espírito, atentos à nossa consciência onde o Senhor fala, atentos à nossa intuição onde o Senhor fala e manda impressões para nós, atentos à comunhão contigo. Livra-nos de estarmos cheios na nossa mente, saturados de coisas mundanas. Ó Senhor, nos dá um amor maior por Ti. Espírito Santo, nos guia a amarmos mais o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a não amarmos ninguém mais do que o Senhor, a amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, tendo o Senhor como a primazia, a prioridade das nossas vidas, reconhecendo que Tu és o nosso único Senhor e que Tu és o único Deus soberano nos céus, na terra e debaixo da terra, e que a Ti nós devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque todo o domínio é Teu. Tudo está debaixo da Tua soberania, tudo está debaixo do Teu desígnio. Ó Senhor, ajuda-nos a confiarmos na Tua vontade boa, agradável e perfeita. Queremos viver a Tua vontade perfeita, não queremos viver a Tua vontade permissiva, mas nos põe na Tua vontade perfeita nessa semana, a cada dia. Nos dá discernimento espiritual. Somos seres espirituais que a todos discernem, mas por ninguém são discernidos ou julgados. Livra-nos de julgarmos uns aos outros, porque na mesma medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Tu és aquele que se moveu em compaixão. O Senhor teve compaixão das multidões, porque eram como ovelhas sem pastor. Te louvamos porque o Senhor é o nosso bom pastor, que nos conduz para pastos verdejantes e águas de descansos. O Senhor é rico, o Senhor é a boa terra, e do Senhor há riquezas, no Senhor há riquezas profundas. Somos saciados e supridos no Senhor, nada temos faltas porque estamos no Senhor, e o Senhor é pleno e o Senhor habita em nós, então em nós habita a Tua plenitude. Te louvamos porque o Senhor nos satisfez, o Senhor nos supriu, o Senhor nos supriu, onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça, Senhor. Nós Te amamos, Te bendizemos e Te glorificamos pelo dia que se chama hoje. Senhor Jesus, nos conduz nesse dia, Espírito Santo, a amarmos ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças, e ao próximo como a nós mesmos. Te amamos. Aleluia. Amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor.
O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Paparada, paparada, e alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez
Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebra e com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não, entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. ¡Aleluya! Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en
paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman.